Tem hora que a gente se pega olhando para o teto, com o coração apertado, tentando entender por que tudo está demorando tanto. O que mais dói não é o silêncio. É a sensação de que Deus está vendo a gente se desgastar, e mesmo assim, não muda nada. Você ora, acredita, segura firme, mas o tempo continua passando como se zombasse da sua fé. É nesse intervalo entre o ainda não e o talvez nunca que o coração humano se torna mais frágil, e o pior é que ninguém te ensina o que fazer quando o céu parece calado. Quando você dobra o joelho, fala, chora, e nada acontece. É nesse ponto que a fé deixa de ser bonita e passa a ser crua. Porque acreditar sem garantia nenhuma é o tipo de coragem que só o tempo de Deus consegue moldar. A Bíblia diz em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Essa é uma das promessas mais desafiadoras das Escrituras, porque Deus não disse que seria rápido, Ele disse que seria certo. Há uma diferença enorme entre o que é urgente para nós e o que é eterno para Ele. A nossa urgência grita, mas a fidelidade dele sussurra. E quem vive de urgência tem dificuldade de ouvir o sussurro. Esperar o tempo de Deus não é um exercício de paciência, é uma cirurgia na alma. É o processo em que Ele mostra o quanto ainda nos apoiamos em coisas que não estão prontas para nos sustentar. É por isso que dói tanto. Não é o tempo que pesa, é a transformação acontecendo dentro da gente. Muitas vezes o que Deus está fazendo não é atrasar o milagre, mas preparar o coração que vai recebê-lo. O relógio de Deus não marca minutos, marca maturidade. Ele não conta o tempo como nós. Ele mede frutos que ainda não amadureceram. E por mais bonito que isso soe, quem está esperando não acha graça nenhuma nisso, porque o tempo parece zombar, e cada minuto vira lembrança do que ainda não aconteceu. Mas talvez Deus não esteja te fazendo esperar pelo milagre. Talvez Ele esteja esperando você se tornar alguém capaz de sustentá-lo. O tempo de Deus nunca é castigo, é cuidado disfarçado. Ele não te pune com demora, Ele te protege com preparo. Então, se o relógio parece zombar da sua fé, talvez seja porque você ainda está olhando para Ele, e não para Deus. O relógio mede o tempo da espera. Deus mede o tempo da transformação. A espera humana cansa, mas a divina cura. E o que Deus está fazendo em silêncio agora só se entende no tempo certo. E antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa palavra já começou a falar com o seu coração, comenta aqui embaixo o seu pedido de oração. Vamos orar juntos por você. Também aproveita para se inscrever no canal, ativar o sino e entrar no grupo do WhatsApp pelo link da descrição. Lá a gente compartilha palavras diárias de fé. E se quiser apoiar esse ministério, dá uma olhada nos produtos da descrição. Cada compra ajuda a manter o canal no ar e alcançar mais vidas. Agora, respira fundo e vem comigo. No próximo bloco, vamos falar sobre algo que dói mais do que a demora. O silêncio de Deus. Há quem confunda o silêncio de Deus com ausência. Quando o céu parece fechado e as respostas não chegam, o coração começa a criar teorias que machucam. Será que fiz algo errado? Será que Deus desistiu de mim? Será que minha fé não é suficiente? Essas perguntas nascem quando o barulho das nossas orações não encontra eco. O silêncio de Deus é um dos maiores testes da alma, porque nos obriga a continuar acreditando mesmo quando nada acontece. É nesse espaço de quietude que Ele separa quem apenas espera por um milagre, de quem aprendeu a confiar no Deus dos milagres. O problema é que a gente aprendeu a medir a presença de Deus pela movimentação. Se não tem resposta, achamos que Ele não está ouvindo. Se nada muda, pensamos que Ele se esqueceu. Mas Deus é mestre em agir calado. A ausência de barulho nunca significou ausência de propósito. Quando Ele se cala, está mexendo nas camadas mais profundas, aquelas que o som da nossa ansiedade não conseguiria alcançar. É nesse silêncio que Ele reestrutura, cura e prepara. A resposta que você não ouve está sendo moldada no invisível. O Salmo 37:7 diz:
Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Essa palavra é um lembrete poderoso. O descanso é mais espiritual do que emocional. Descansar em Deus não é desistir. É confiar sem barulho. É permanecer firme quando tudo parece imóvel, sabendo que enquanto você descansa, o céu trabalha. O silêncio, às vezes, é o intervalo entre o que você pediu e o que Deus está ajustando dentro de você. E esse intervalo é pedagógico. Ele não vem para punir, mas para ensinar. Ensina a perceber a presença divina de formas que não dependem de palavras ou sinais. Ensina a respirar sem desespero, a orar sem pressa, a confiar sem provas. É um tipo de aprendizado que não se absorve em sermões, mas em lágrimas. Porque o silêncio de Deus não é mudo. Ele fala em outro idioma, o da maturação espiritual. Quantas vezes você já se comparou? Viu o milagre do outro acontecer e se perguntou por que o seu ainda não veio? A comparação é uma armadilha da alma. Deus não é cronômetro. Ele é eternidade. O tempo do outro não serve de régua para o seu. Tudo o que ele faz acontece na medida exata de quem está sendo preparado. A pressa é humana, mas o processo é divino. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está construindo o que só o tempo certo pode revelar. E quando ele se cala, é porque está te ensinando a permanecer. Permanecer é mais difícil que começar. É fácil ter fé no primeiro dia de oração. O desafio é manter a fé no dia 1000, quando o céu ainda está em silêncio. Mas é aí que a fé deixa de ser um sentimento bonito e se torna alicerce. O silêncio de Deus te ensina a amadurecer o tipo de fé que não depende de emoções, mas de convicção. Então, se o céu parece quieto hoje, não interprete isso como esquecimento. O que parece falta de resposta é o som de Deus construindo o que ainda não está pronto para ser revelado. Há promessas que precisam amadurecer no segredo. Há bênçãos que só florescem no tempo do silêncio. Talvez o que Deus esteja dizendo agora, sem palavras, é: eu ainda estou aqui. Continua confiando. E é exatamente nessa quietude que Ele está preparando o som mais lindo da tua vida, o som da promessa sendo cumprida. Existem momentos na vida em que o peso da espera parece insuportável. Você ora, busca, jejua, faz tudo o que pode, mas o silêncio de Deus continua. E é justamente aí que muitos desistem. Só que o que muitos não entendem é que o silêncio de Deus não significa ausência. Significa processo. O silêncio é o ambiente onde o milagre é gerado. É o terreno onde a fé é testada e o caráter é moldado. Pensa comigo. Se tudo que você pedisse viesse imediatamente, sua fé estaria em Deus ou no resultado? É por isso que Ele, muitas vezes, permite o tempo da espera. Não para te punir, mas para te amadurecer. Foi assim com José, que recebeu uma promessa ainda jovem, mas passou por rejeição, prisão e esquecimento antes de ver o cumprimento. Foi assim com Abraão, que esperou 25 anos por um filho. E foi assim com Ana, que chorava diante de Deus ano após ano até que sua fé gerou Samuel, o profeta que mudou a história de Israel. Deus não desperdiça sofrimento. Nenhuma lágrima que você derramou foi em vão. Aquilo que hoje parece dor pode estar sendo o solo da transformação. Ele está preparando algo muito maior do que o que você está pedindo. Talvez Ele esteja te ensinando a confiar, a depender, a descansar, porque antes de te dar o que você quer, Ele quer te tornar a pessoa capaz de sustentar aquilo que vai te entregar. Lembra quando Jesus deixou Lázaro morrer antes de ir até Betânia? Ele poderia ter ido antes, poderia ter curado à distância, mas esperou 4 dias. Por quê? Porque Ele queria mostrar que o poder dele não se limita ao tempo nem às circunstâncias. Quando Ele chegou, tudo parecia perdido, mas foi naquele cenário de desespero que Ele disse: Lázaro, vem para fora. Às vezes, Deus permite que algo morra aos nossos olhos para que a glória dele se manifeste de forma ainda mais extraordinária. Então, se você sente que está no limite, que o silêncio é grande demais, que o tempo está passando e nada muda, escute.
Você pode estar no meio exato do caminho do milagre. A prova não é o fim, é o processo que te leva à promessa. E talvez hoje Deus esteja apenas dizendo: fica firme, eu ainda estou aqui. Mesmo que você não sinta, mesmo que não veja, eu continuo agindo. Não permita que a dor te roube a fé, porque no final, o que ele prometeu, ele vai cumprir, nem antes nem depois, mas no momento perfeito. Existem momentos na vida em que o peso da espera parece insuportável. Você ora, busca, jejua, faz tudo o que pode, mas o silêncio de Deus continua. E é justamente aí que muitos desistem. Só que o que muitos não entendem é que o silêncio de Deus não significa ausência. Significa processo. O silêncio é o ambiente onde o milagre é gerado. É o terreno onde a fé é testada e o caráter é moldado. Pensa comigo, se tudo que você pedisse viesse imediatamente, sua fé estaria em Deus ou no resultado? É por isso que Ele, muitas vezes, permite o tempo da espera. Não para te punir, mas para te amadurecer. Foi assim com José, que recebeu uma promessa ainda jovem, mas passou por rejeição, prisão e esquecimento, antes de ver o cumprimento. Foi assim com Abraão, que esperou 25 anos por um filho. E foi assim com Ana, que chorava diante de Deus ano após ano até que sua fé gerou Samuel, o profeta que mudou a história de Israel. Deus não desperdiça sofrimento. Nenhuma lágrima que você derramou foi em vão. Aquilo que hoje parece dor pode estar sendo o solo da transformação. Ele está preparando algo muito maior do que o que você está pedindo. Talvez Ele esteja te ensinando a confiar, a depender, a descansar. Porque antes de te dar o que você quer, Ele quer te tornar a pessoa capaz de sustentar aquilo que vai te entregar. Lembra quando Jesus deixou Lázaro morrer antes de ir até Betânia? Ele poderia ter ido antes, poderia ter curado à distância, mas esperou 4 dias. Por quê? Porque ele queria mostrar que o poder dele não se limita ao tempo nem às circunstâncias. Quando ele chegou, tudo parecia perdido, mas foi naquele cenário de desespero que ele disse: Lázaro, vem para fora. Às vezes, Deus permite que algo morra aos nossos olhos para que a glória dele se manifeste de forma ainda mais extraordinária. Então, se você sente que está no limite, que o silêncio é grande demais, que o tempo está passando e nada muda, escute. Você pode estar no meio exato do caminho do milagre. A prova não é o fim, é o processo que te leva à promessa. E talvez hoje Deus esteja apenas dizendo: fica firme, eu ainda estou aqui. Mesmo que você não sinta, mesmo que não veja, eu continuo agindo. Não permita que a dor te roube a fé, porque no final, o que ele prometeu, ele vai cumprir, nem antes nem depois, mas no momento perfeito. Há algo poderoso que acontece quando alguém decide não desistir no meio do processo. Quando você continua orando, mesmo cansado. Quando continua crendo, mesmo sem ver. Quando continua louvando, mesmo com o coração ferido. É aí que o céu se move. Porque a fé que resiste é a fé que produz milagres. A verdade é que todo depois glorioso começa com um agora doloroso. Toda história de vitória tem bastidores de lágrimas. Toda promessa cumprida foi precedida por um tempo de silêncio, confusão e dúvida. Mas é esse tempo que Deus usa para te lapidar, para que quando o depois chegar, você esteja pronto para sustentar a bênção. José chorou na prisão antes de vestir o anel de autoridade. Ana chorou no templo antes de abraçar Samuel. Davi chorou em cavernas antes de se assentar no trono. E Jesus chorou no Getsêmani antes da cruz. Mas foi na cruz que a maior vitória da história aconteceu. O que parecia derrota era, na verdade, a vitória que redimiria toda a humanidade. Então, se hoje você sente que está sendo testado, lembre-se. Deus está escrevendo o seu depois enquanto você atravessa o agora. Ele não te abandonou, ele não esqueceu o que prometeu. Pode doer hoje, mas vai fazer sentido amanhã. E quando esse depois chegar, você vai olhar para trás e perceber que o que te sustentou não foi a tua força, mas a graça de Deus. Você vai entender que cada lágrima foi semente de fé, que cada noite escura gerou um amanhecer mais brilhante.
O mesmo Deus que te permitiu passar pela prova é o Deus que vai te levantar com autoridade e propósito. O que hoje parece perda, amanhã será testemunho. O que hoje te faz chorar, amanhã vai fazer outros acreditarem. Então eu quero te encorajar. Não pare agora. Comenta aqui embaixo o seu pedido de oração para que a gente ore junto por você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar recebendo palavras assim, entra no grupo do WhatsApp pelo link na descrição. Lá a gente te envia mensagens exclusivas de fé e esperança. E lembre-se, o processo pode ser doloroso, mas o propósito é glorioso. Porque o Deus que te prometeu é fiel para cumprir. E o tempo da colheita vai chegar.